Eu cumprimento os irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Amém, queridos? Nesta noite é um motivo de muita alegria estarmos com os irmãos, adorando, engrandecendo e bendizendo o nome do Todo-Poderoso, daquele que viva e reina para todo sempre. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 a seguir. Que diz o seguinte: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs em meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Mais uma vez: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. O espírito e vivereis. Louvado seja o nome do Senhor. Para começarmos a entrar neste texto, nós temos que voltar à biografia do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele era um sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Ele foi criado para ser sacerdote. Ele estudou para ser sacerdote. Ele se formou para ser sacerdote. E ele se tornou um sacerdote. Ele passou a vida inteira para exercer esse ofício sacerdotal. Vindo Nabucodonosor pela segunda vez, levaram cerca de uns 10.000 pessoas à Babilônia. E essas pessoas chegaram lá, e aqueles que cantavam não iam cantar mais. Aqueles que pregavam não pregariam mais. Aqueles que profetizavam não profetizariam. E aqueles que eram sacerdote não poderiam exercer a função de sacerdote. Então o que eles fazem? Eles ficam amargurados, eles ficam entristecidos, eles ficam depressivos, porque eles eram eles eram consagrados a adorar ao Rei Eterno. Chegando lá, as pessoas que viviam na Babilônia quiseram que eles cantassem, tirassem seus instrumentos e cantassem, para que eles pudessem se alegrar. E aí nós voltamos ali no Salmo 137, que diz o seguinte: junto dos rios da Babilônia, ali sentamos e chorando, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio delas, penduramos as nossas harpas. Os que levaram cânticos não puderam cantar, porque estávamos em terra estrangeiras. Eles estavam em terras estrangeiras, não tinha desejo, não tinha vontade, não tinha alegria para adorar ao Senhor. E aí Ezequiel, ele fica meio que depressivo. No capítulo 2, o Senhor chega a Ezequiel e fala: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Uma pessoa que o Senhor pede para que ele se levante, ele não está em pé. Ele está deitado, ele está prostrado, ele está ajoelhado. Alguma coisa ele está, somente não está de pé. O Senhor pede para que ele se levante. Ezequiel, se levante, que eu quero falar contigo. Ali o Senhor estava requerendo a Ezequiel um posicionamento, para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor. E assim Ezequiel se levanta, e o Senhor começa a fazer o primeiro milagre na vida de Ezequiel. Ao invés de ser sacerdote, ele começa a profetizar. E todas as pessoas que começam, as pessoas não dão muito crédito. Não deram muito crédito a Ezequiel. Não deram. Ezequiel começou a profetizar. 1 ano, 2 anos, algum tempo.
E nada como um tempo para cabaritar as pessoas. O tempo é senhor de todas as coisas. O que acontece? As pessoas começam a ouvir o que o Senhor estava falando pela boca de Ezequiel. As pessoas começaram a dar crédito à pregação de Ezequiel. E no capítulo 36, o Senhor leva Ezequiel ao monte. E lá no monte, o Senhor começa a revelar a Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, que ele estaria libertando, que haveria uma promessa de libertação àquele povo que estava exilado. No capítulo 36, ele sobe a mão que leva, o Senhor que o leva ao monte. No capítulo 36, já é a mesma mão que o leva ao capítulo 37. Quando ele vai, sobe ao monte, no capítulo 36, ele vai para buscar, ele vai para receber, ele vai para ser consagrado, ele vai para receber a instrução do Senhor para que passe para o povo. Já no capítulo 37, ele é arrebatado em espírito. Em espírito porque eu creio que se ele tivesse ido em carne, ele não aguentaria. Ele não aguentaria se ele tivesse ido em carne. Assim como nós podemos ver lá em Apocalipse, quando o Senhor, quando está ali João na ilha de Pátimos, ele está ali exilado porque o Senhor, ele tem uma maneira de trabalhar, ele tem uma maneira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de trazer experiências. E João na ilha de Pátimos, ele foi arrebatado, desculpem. Ele foi arrebatado e foi levado ao céu. Em espírito, vamos salientar que foi em espírito. E lá no céu ele viu coisas tremendas, tremendas. Porque se ele tivesse visto a olho nu, ele não aguentaria o peso da glória que o Senhor revelou àquele homem. E assim foi levado Ezequiel ao vale de ossos secos, para que o Senhor pudesse se mostrar ali. Ali, naquele vale de ossos secos, nós podemos ver várias situações. E eu aqui pontuei 3 situações. E vou ler para vocês. A primeira: o Senhor me fez andar ao redor deles. Quando o Senhor diz que anda ao redor do vale, Ezequiel, anda ao redor do vale, porque parado você não vai conseguir nada. Anda ao redor, porque quando nós andamos ao redor, as coisas começam a movimentar. Quando nós começamos a andar ao redor, as coisas começam a criar forma, as coisas começam a sair, porque há um posicionamento. Esse é o primeiro mistério que eu vejo aqui no capítulo 37. A segunda situação eu vejo: e eis que eram muito numerosos. Muito numerosos. Quando Ezequiel entra ali naquele vale, eu acredito, como o irmão pregou, não foi uma coisa fácil. Foi uma cena de terror, um filme de horror. Eram muito numerosos, não eram pouquinho. Ele salienta, eram muito numerosos, muitos. Eram muitos. E aqui fala de quantidade. Quantidade excessiva de ossos, ou seja, quantidade excessiva de problemas, de sonhos frustrados, de projetos que não deram certo, de portas fechadas, de oportunidades que não foram alcançadas. E na terceira, ele fala que estavam sequíssimos. Ele primeiro mandou andar ao redor, sair do lugar. A segunda, eram muito numerosos. E a terceira, estavam sequíssimas. Sequíssima fala para a gente sem espiritualidade nenhuma, sem possibilidade sequer de vida. Estavam sequíssimos, não teria como reverter aquela situação. No vale, queridos, o Senhor não avisa
Hoje eu vou pegar o irmão e vou levar no vale. Tal hora, tal dia, tal local, tal horário, tal mês, eu vou levar ao irmão para passar pelo vale. Ele não avisa. Ele simplesmente pegou Ezequiel e o levou e colocou lá. Ele não perguntou a Ezequiel se Ezequiel queria estar lá. Você quer estar aqui? Você precisa estar aqui? Sim. Mas você queria estar aqui? Você viria se eu te chamasse? Ele não faz esses questionamentos. Ele simplesmente o coloca dentro do vale. E dentro do vale, ele começa a mostrar a Ezequiel muitos ossos, sem possibilidade nenhuma de reversão. E ele fala: Ezequiel, podem esses ossos reviver? É uma pergunta interessante. Se nós pensarmos, Ezequiel, ele ficou temeroso, porque se ele dissesse: Senhor, se eu disser que o Senhor pode reviver esses ossos, mas se o Senhor não quiser, porque às vezes nós queremos, mas o Senhor não quer. E se eu disser que o Senhor não pode, porque Ele pode, e se eu falar: Senhor, tu podes reviver esses ossos, o Senhor pode, não, e se eu falasse que Ele não poderia, Ele, com certeza, Ele ressuscitaria. Então eu vou devolver a mesma pergunta ao dono da pergunta: Senhor Jeová, tu o sabes, somente o Senhor é que sabe. Era simplesmente a resposta que o Senhor queria. E aí foi aí que ele começou a trabalhar. Ele começou a trazer os tendões novos. Tendões novos quer dizer estrutura, suportar as adversidades, suportar as tribulações, suportar as provações, tudo que virão sobre a vida daqueles que buscam o Senhor. Ele estava dando tendões, estrutura. Depois ele começou a colocar carne dentro daqueles ossos. Carne quer dizer força, vigor, ânimo, para que nós pudéssemos também ter a alegria do Senhor, ter gozo, ter paz na presença do Altíssimo. E por fim, ele colocou pele. Pele quer dizer identidade. Ele começou a colocar a identidade do Senhor, a identidade do Todo-Poderoso, para que aquele espírito se formasse. E ele fala, só faltava o principal, que era o espírito. E ele fala: espírito dos 4 ventos, para que ninguém pudesse ficar sem receber o espírito de vida. Vem do leste, do oeste, do sul, do sudeste, viesse dos 4 cantos, para que pudesse reviver aqueles ossos e se tornar um grande exército. E aqui nós podemos ver, querido, não precisa de quantidade, precisa de qualidade espiritual. De qualidade espiritual. Ali só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Na mão de qualquer pessoa não era nada. Mas ele deu na mão do Todo-Poderoso, do especialista. E se tornou peixaria e padaria. Nós colocamos as coisas na mão certa, eles se transformam, eles prosperam, eles multiplicam, assim como foi no Vale de Ossos Secos. E que seja assim nas nossas vidas, para que nós possamos estar ligados, atentos e estar confiantes que o Senhor, assim como Ele mudou o Vale de Ossos Secos na vida de Ezequiel, irá mudar também nas nossas vidas. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Ficou muito grande.